Estamos apresentando Jornal da Cidade. O prefeito Rodrigo Lopes esteve em Brasília na última semana, participando da Marcha dos Prefeitos, e também em Belo Horizonte, semana retrasada, participando do 33º Congresso de Municípios, organizado pela Associação Mineira de Municípios, AMM. Estes foram dias importantes que definiram o futuro não apenas de Andradas, mas também das cidades mineiras e brasileiras em geral. Para falar sobre estes eventos e fazer uma análise de tudo que foi discutido neles, estamos recebendo ao vivo o prefeito Rodrigo Lopes. Bom dia, prefeito. Bom dia, Diandra. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Vinícola. É uma alegria poder estar aqui nos estúdios mais uma vez, né? Já pude falar com a população durante toda a semana passada, encaminhando áudios, né? Direto de Brasília ou direto de Belo Horizonte na semana anterior, onde nós pudemos participar, né, desses dois eventos importantes para o que se diz respeito ao municipalismo do estado de Minas Gerais, ao municipalismo do Brasil, e com certeza são eventos, né, que aconteceram dentro de um momento histórico do país e que trouxeram para a gente uma expectativa de melhora. Exatamente, prefeito. Aliás, eu até fico muito feliz, até com essa parceria, podemos chamar assim, que foi feito entre o Jornal da Cidade e o chefe do Poder Executivo, porque você, Rodrigo, estando em Belo Horizonte e estando em Brasília, todos os dias atualizava as informações. Eu até brinquei, né? Nosso prefeito repórter. Foi uma brincadeira, mas assim, foi muito interessante. Por exemplo, o Guto vai para Belo Horizonte amanhã. A gente vai anunciar daqui a pouco. Registrar também a presença do Henrico Rosa, né? Assessor de imprensa aqui acompanhando a entrevista conosco. E ele vai estar presente lá com o André Luiz e vão mandar informações pra gente. Então eu acho que hoje a tecnologia facilita muito esse tipo de parceria, de aproximação, e independente do prefeito que for, não é, prefeito? O jornalismo, ele tem que estar aberto a essas informações, porque o prefeito é a pessoa que fala em nome da cidade. Com certeza, né? A gente tem essa oportunidade hoje, né, de estar falando. Antigamente, até uma matéria para o site, tinha que esperar chegar de Belo Horizonte para fazer a matéria, para colocar foto. Hoje a gente já consegue enviar áudio, enviar vídeo para a TV, enviar matéria para o jornal, né, mesmo não estando aqui no município, né, presente. E com certeza é muito importante a rádio dar essa abertura, né, para que a gente possa estar colocando a partir dessa análise, né, ponderando tudo isso, né? Então isso é muito, muito importante. A questão do Congresso Mineiro que a gente participou aí na primeira semana de maio, ele abordou, né, principalmente as questões do final de mandato. Ele trouxe um congresso de vereadores, ele trouxe a feira e uma possibilidade da gente estar analisando isso aí, né, juntamente com o Tribunal de Contas e tudo mais, que os municípios têm essa preocupação. Esse é o último ano, né, de mandato dessa gestão. Os prefeitos têm que fazer o fechamento das contas, e diante das dificuldades que nós vivemos atualmente, é uma preocupação de todos, né? Então, nós discutimos muito isso durante o Congresso Mineiro. E nós também tivemos a oportunidade, né, de ser premiados, né, com 2 prêmios de boas práticas na gestão pública municipal. Já é o 3º ano consecutivo que a Andradas é premiada. Tivemos 2 projetos premiados em 2014, um em 2015 e 2 em 2016. Então, em 3 anos de participação, nós tivemos 5 projetos premiados. O município que até hoje mais conseguiu prêmios de boas práticas na AMM. Então isso é motivo de muito orgulho, né? Nossa equipe esteve presente, já falaram mais detalhadamente de cada um dos projetos, e isso deixa cada um de nós muito orgulhoso, porque nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade financeira, onde os prefeitos e as suas equipes não têm tempo de planejar. A gente diz que os prefeitos apagam incêndio, né? Porque são problemas o tempo todo, e nós temos uma equipe que consegue superar os problemas, ainda desenvolver ações planejadas que conseguem trazer esses resultados positivos, sendo inclusive premiados, né? São 853 municípios. Tinham 72 projetos inscritos, foram selecionados 15 dos 15, nós ficamos com 2 primeiros lugares, né? Que é o de saúde social. Então isso é motivo de muita alegria e de muita honra, né? De ter uma equipe como essa que consegue fazer um trabalho tão importante nessas áreas. E qual que foi a participação dos outros prefeitos
mineiros em Belo Horizonte. Qual que é a análise que você faz, Rodrigo, dessa participação? O discurso deles, a forma como eles analisam a situação no estado de Minas Gerais é uma forma parecida ou varia? Existem lugares que estão em pior situação, outros lugares a crise não chegou tanto? Ô Sandro, é uma situação aí bem comum a dificuldade pela qual a gente está passando. Tanto que assim, você percebe uma desmotivação dos prefeitos em até em debater, sentar. O primeiro ano de gestão, nós tínhamos uma participação aí, né, de quase que 90% dos prefeitos de Minas Gerais estavam no evento. Esse ano a gente teve pouco mais de 300 prefeitos, então caiu para menos da metade dos prefeitos do estado presente, porque existe um cansaço, sabe? Uma falta de estímulo. Nós temos aí um grande número de prefeitos em primeiro mandato que não quiseram e não tem nenhuma pretensão de se candidatar à reeleição por causa das dificuldades, e não é prefeito de primeira viagem. Nós temos prefeito aí que já foram prefeitos por 2 mandatos, que vieram agora, podem ser candidatos à reeleição e não vão ser, por causa da dificuldade que estão encontrando. As cidades que têm alguma característica diferente, por exemplo, uma cidade que ela é produtora de minério, Conceição do Mato Dentro, o caso de Mariana, são cidades que elas têm, né, uma fonte de receita própria muito grande, e que isso traz com certeza um conforto financeiro, né, melhor. Se você for pegar a cidade de São Paulo, tem Paulínia, Rio de Janeiro, tem Campos, todas as cidades do litoral que são bacias de exploração de petróleo, são cidades que têm um conforto financeiro. Agora, todas as cidades, como Andradas, nós dependemos aí 70% dos repasses de ICMS e de fundo de participação. Então, conforme existe a crise financeira no país e o governo não tomou nenhuma atitude para reverter isso, nós acabamos pagando a conta, né? Infelizmente, o que foi debatido até pelo Antônio Júlio, presidente da AMM, ele falou assim, até hoje os municípios pagaram a conta, agora acabou o dinheiro de todo mundo. E agora os municípios não vão mais ter condição de pagar a conta. E quem que vai ser prejudicado com isso? É a população. Então, se nós não tivermos uma mudança na conjuntura econômica do país que possa favorecer a situação dos municípios, nós com certeza teremos problemas sérios aí dentro dos próximos 12 meses. Este Congresso de Municípios Mineiros, Rodrigo, ele aconteceu na semana retrasada na nossa capital, Belo Horizonte. Já na semana passada, você viajou de novo, foi até Brasília e passou vários dias lá em contato também com os outros prefeitos. Uma pergunta, pode parecer que não tenha tanta relação, mas o Congresso da AMM, ele já é de propósito uma semana antes da Marcha dos Prefeitos? Ou é uma coincidência? Isso é uma questão de agenda, né? Geralmente, o Congresso Mineiro de Municípios, ele acontece na primeira ou na segunda semana de maio. De acordo com a agenda do Expo Minas, que ele acontece no Expo Minas, não tem uma agenda a ser respeitada. E a Marcha dos Prefeitos, ela acontece no mês de maio ou junho, porque ela depende de uma agenda do Centro Internacional de Convenções de Brasília. Então, por exemplo, o ano passado, a Marcha dos Prefeitos foi na última semana de maio. Agora, esse ano, como questão de disponibilidade de agenda, foi na segunda, que acabou coincidindo com a semana dos acontecimentos de Brasília, da votação, da admissibilidade do processo de impeachment e tudo mais, mas assim, esse evento estava marcado há um ano atrás, então não foi de propósito que ele acabou acontecendo. E a AMM e a CNM, eles procuram não coincidir, não dá para ser o Congresso de Minas e a marcha na mesma semana, então por isso que não coincide. O Antônio Júlio, que é o presidente da AMM, ele é membro da diretoria da Confederação, que é a CNM. Então ele tem que participar em tese dos 2 eventos. E é uma coisa importante que muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que o prefeito viaja? Por que o prefeito, né, vai? Acima de tudo, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ter contatos, a gente precisa ter caminhos abertos dentro da estrutura de governo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma conquista futura que a gente conseguiu de uma simples informação que a gente obteve no evento da AMM em Belo Horizonte, né? O líder da bancada mineira dos deputados, o deputado Fábio Ramalho, foi lá no uso da palavra dele e falou assim, amanhã nós vamos ter uma reunião da bancada com o Ministério da Educação, porque tem uma emenda impositiva de ônibus escolares da bancada de Minas Gerais e que vai empenhar, né? Então,
saí dali e falei, peraí, se tem a possibilidade, eu vou ligar para os deputados federais, eu vou pedir um ônibus para Andradas, né? Aí liguei para o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, falei, deputado, lembra com carinho de Andradas. Então, do deputado Rodrigo Pacheco, eu já recebi um ofício que já foi indicado um ônibus com plataforma elevatória, tudo no valor de 168 mil para Andradas. Informação, então, dada em primeira mão pelo Jornal da Cidade. Com certeza. Aqui. Liguei para o deputado Bilac, a mesma coisa, né? Não recebi a informação oficial, mas tem informação extraoficial que o deputado Bilac também está indicando um ônibus para Andradas. Então, numa simples informação de um evento, nós conseguimos mais de 300 mil reais para o município. Né? Que se eu não estivesse lá e não tivesse tido a informação naquele momento, isso passaria. Então é muito importante, além, né, do relacionamento. Hoje você chega em todas as secretarias de Estado, independente do governo que esteja lá, eu tenho abertura, eu tenho condições, né? Muitas vezes existe a restrição política por quem está hoje no poder. Pode existir, mas nós temos os caminhos que a gente vai buscando, a gente vai defendendo, né, projetos. E muitas vezes, mesmo que o governo tenha um desconforto político com a gente por questão de partido, mas se os projetos são bons, a gente tem argumento para defender, né? E com certeza a gente não desiste. O não, a semana que vem a gente volta e tenta de novo, no mês que vem a gente volta e tenta de novo, e uma hora ou outra a gente tem que conseguir. Às vezes o prefeito fica na cidade para atender os anseios locais, a população, parte dela acaba criticando, o prefeito tem que viajar mais, buscar, né, o dinheiro lá fora. E quando o prefeito vai, muitas vezes se questiona, nossa, mas o prefeito está viajando muito, tem que ficar mais na cidade. Então é difícil achar esse equilíbrio, né, Rodrigo? Com certeza. E é importante, né, deixar claro para as pessoas que o prefeito não tem vantagem nenhuma em viajar. Né? Por exemplo, é o desconforto de estar longe da família, de estar longe de casa, então ele vai a serviço realmente, né? Até o ano passado o prefeito tinha diária de viagem, né? Como que funciona a diária? O prefeito pega um valor X, né, que isso é aprovado em lei, né, que é o custo da viagem. Se sobrar, ele não precisa trazer notinha, prestar conta e tal. Para enfrentar a crise financeira, né, uma das primeiras coisas que a gente fez, nós cortamos a diária do prefeito. Então o prefeito viaja hoje, ele tem que pegar nota fiscal de tudo, como qualquer outra pessoa, ele tem que trazer isso, prestar conta. Então assim, eu viajo com o meu dinheiro e depois que eu peço o reembolso da prefeitura. Então é importante a população saber que não existe vantagem nenhuma, né? Existe um compromisso, com certeza, de correr atrás, e com certeza quando a gente corre e caminha, porque se você for olhar nas eleições de 2014, nós ficamos completamente órfãos de deputado, de governador e tudo mais. Nós tivemos que reconstruir um caminho aí, né? Isso não foi fácil. E hoje eu posso dizer para você que a gente já tem, né, caminhos abertos, possibilidades abertas, e com certeza para 2017 o município vai conseguir receber recursos reflexos desse trabalho que nós estamos fazendo nesse momento, porque grande parte do que a gente está captando hoje não é mais para essa administração, é para o próximo mandato que vai chegar no município. E o prefeito Rodrigo Lopes, ele já decidiu se ele sairá candidato ou não? Sandro, nós tivemos uma reunião do nosso grupo político, né, na sexta-feira, dia 6 de maio, nós tivemos aí os 12 partidos que fazem parte da nossa base reunidos, vereadores, pretensos candidatos a vereador, onde a gente, né, reuniu um grupo aí de cerca de 100 pessoas, e eu me coloquei pro grupo, né, coloquei meu nome à disposição, né, como pré-candidato. E é lógico que não existe ninguém que seja candidato de si mesmo, né? Então, se não houver o apoio do grupo, se não houver esse envolvimento, se não houver, né, esse compromisso, não dá para ser candidato de si mesmo. Então, meu nome está colocado à disposição, né? Lógico que o grupo vai avaliar, se surgir outros nomes, isso também vai ser avaliado, mas uma coisa é fechada, o nosso grupo está fechado, nós teremos um candidato de 12 partidos, não tem racha, não tem divisão, sendo eu ou outra pessoa, nós vamos sair fechado com esse grupo que vai apresentar aí a proposta para os próximos 4 anos para Andradas. E quando que nós saberemos com certeza? A gente tem até o dia 5 de agosto, né, o prazo limite para fazer as convenções partidárias. Mas eu acredito que até lá, pela começo da segunda quinzena de julho,
questões já deverão estar definidas, né? E já vai começar a se fazer todo um trabalho aí de planejamento para a campanha que se inicia no dia 15 de agosto. Agora, o novo presidente, pelo menos interino, não é? O Michel Temer? Isso. Ele é do PMDB, que é o seu partido. Isso. Você acha, Rodrigo, que de alguma forma isso pode se reverter em benefício para Andradas? Eu acredito que é importante, né, os contatos. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Antônio Júlio, que é o presidente da MM. Né? O Antônio Júlio foi deputado por 7 mandatos, né? Hoje é prefeito de Pará de Minas. O Antônio Júlio é muito próximo do Michel Temer. Então são Antônio Júlio é PMDB? É PMDB, né? Uma pessoa com quem a gente tem um contato muito bom. São caminhos, mas o que me deixa mais esperançoso com o Michel Temer, né, é a proposta que ele tem. Ele tanto falou no discurso dele de posse, quanto ele falou na entrevista domingo ao Fantástico, que ele pretende discutir o Pacto Federativo, que é o que a gente busca desde o começo desse mandato e é o que outros prefeitos sempre buscaram. O que é o Pacto Federativo? É a divisão do dinheiro que você paga de imposto como cidadão, que hoje vai 70% para o governo federal, né, e fica aí uma mínima parte para os municípios que tem toda essa outra responsabilidade. Eu não me iludo achando que isso vai ser resolvido da noite para o dia. Mas se o presidente da República tiver o interesse de aumentar, fazer isso, né, diluir isso, e a cada ano ele aumentar 1% no valor do fundo de participação, isso já vai ajudar demais os municípios e com certeza a gente vai conseguir ter mais autonomia para desenvolver essa questão política. Então eu particularmente, Sandro, me lembro do governo Fernando Henrique, do governo Lula, da Dilma e agora estamos chegando ao Temer. Então é o quarto presidente que eu me lembro mais efetivamente. E eu nunca ouvi de nenhum presidente o compromisso com essa discussão de fortalecimento dos municípios. Então, mais do que partidariamente ser ligado ao novo presidente do Brasil, a gente tem vamos dizer assim, a esperança de alguém que está disposto a discutir com os prefeitos e que está disposto a valorizar o município. Né? Então a gente espera isso. O Michel Temer, ele tem uma vantagem, que ele é um dos homens que fez a Constituição do Brasil, né? Além do que ele é um advogado, professor de direito constitucional, né? Então é alguém que conhece e que sabe das dificuldades dos municípios, que teve dentro do parlamento e que fez parte de toda essa legislação que nós vivemos hoje. Então ninguém, é lógico, vai ser o salvador da pátria, principalmente nessa conjuntura que nós vivemos hoje. Mas eu acredito que podemos dar passos, sim, para uma melhoria. Exatamente. E as primeiras ações, as primeiras medidas do Michel Temer parece que visam mesmo criar um choque, né? Uma mais rápida resposta a toda a população que deseja, está ansiosa para sair dessa crise. Sim, com certeza. E a gente não pode se iludir não, Sandro, porque se não tiver um remédio amargo nesse momento, o governo federal não consegue dominar a crise que a gente vive. Então nós vimos ontem 4 centrais sindicais discutindo com o governo a questão da reforma da Previdência, né? Então, nós não aceitamos ter uma idade mínima para aposentadoria, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos aquilo. Então, quer dizer, se não houver diálogo, se não ceder de um lado ou de outro, daqui 20 anos o país não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, tem que se discutir hoje um plano para o Brasil para não se ter um problema maior, né? Por exemplo, eu vi um presidente da Força Sindical, Paulinho. Mas desde 94 a gente discute isso, mas até hoje ninguém teve coragem de tomar uma medida de resolver o problema. Se tivesse resolvido em 94, a situação seria outra hoje. Então são reformas pelas quais o Brasil precisa passar, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, que isso é discutido desde o primeiro mandato do Fernando Henrique. E ninguém teve coragem de tocar isso adiante e de resolver, né, essa questão. E isso é extremamente necessário, né, porque hoje o cidadão paga muitos impostos e muitas vezes ele não tem a percepção disso retornar em benefício para ele. Então o que acontece? Eu pago imposto, mas não tem médico suficiente no pronto-socorro, então o prefeito é ruim. Mas só que muitas vezes a pessoa ela não tem a condição de avaliar que 70% do imposto que ela paga está indo para o governo federal e que não volta para a prefeitura depois. E a prefeitura tem que sobreviver do mínimo que ela tem aqui para manter esse serviço. Então é uma reflexão hoje.
qualquer cidadão que vai no supermercado, a hora que sai a notinha fiscal ali, embaixo tem o quanto de imposto que incidiu sobre a compra que ele fez. E ali tem o que vai para o estado, o que vai para o governo federal, o que vai para o município. Então, você, cidadão, vai no supermercado, por curiosidade da próxima vez, dá uma olhadinha no cupom fiscal, no canhotinho que saiu da tua compra, lá no finalzinho embaixo, quanto do dinheiro que você pagou naquela compra que ficou para a prefeitura, né? Que eu tenho certeza que vocês vão levar um susto, porque a grande parte vai para o governo federal, vai para o governo do estado. Então, se essas discussões, né, se essas pactuações, elas não forem discutidas e não forem mudadas, é insustentável futuramente ser prefeito. É insustentável administrar um município, né? As prefeituras vão falir literalmente, não vai ter mais mecanismo de gestão. Rodrigo, vamos voltar um pouquinho para Minas Gerais aqui. Amanhã os alunos do ensino médio de Andradas, eles irão a Belo Horizonte para participar do projeto Parlamento Jovem de Minas. O presidente da Câmara, o Guto Liparini, ele viajará também a Belo Horizonte e ele falou um pouco sobre esse assunto que eu quero tomar com você daqui a pouco. Vamos ouvir o Guto. Falar aqui um pouquinho sobre a experiência que teremos amanhã. Né? Desde o começo do ano está acontecendo na Câmara Municipal o Parlamento Jovem de Minas, que é um projeto da Assembleia de Minas Gerais, juntamente com a PUC, destinado às câmaras municipais, para trabalhar, né, a consciência política e a formação cidadã, né, dos jovens, né, nos municípios de Minas. Né? Temos 12 alunos, né, do ensino médio, trabalhando desde o começo do ano o tema mobilidade urbana, né? Esses alunos estão desenvolvendo um documento, né, onde eles evidenciam os problemas que existem na cidade e propõem, né, soluções a médio e a longo prazo, né, para poder contribuir, né, nesse tema tão pertinente hoje em dia, que é a mobilidade urbana. Amanhã, pela primeira vez, esses alunos estarão indo até Belo Horizonte, conhecer a Assembleia, fazer uma visita monitorada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, conhecer a Casa dos Deputados Mineiros, né, estarão acompanhando eles, né, o vereador Hamilton, também eu, o André Luiz, secretário da Câmara, o Marcelo e também a Jaqueline, que é responsável pelo Parlamento Jovem. Então, uma experiência muito bacana para esses alunos, né, a primeira viagem deles para Belo Horizonte e conhecer, né, o Parlamento de Minas. Então, pela primeira vez que isso acontece aqui na Câmara Municipal, é a somatória, né, de um trabalho aí, né, que começou no ano passado com a criação do Parlamento Jovem e esse ano com a instituição mesmo, né, do Parlamento, né, onde os alunos têm se encontrado semanalmente e discutido, né, melhorias para o município. Então, amanhã é uma visita muito importante desses alunos, acho que é uma data muito marcante para eles, né, e que vai contribuir, né, para a formação cidadã e também para a consciência política desses alunos que hoje fazem parte do Parlamento Jovem, mas que amanhã, né, poderão ser nossos representantes. Né? Então, uma atitude muito bacana da Câmara Municipal, juntamente com a Assembleia de Minas Gerais, e que a gente torce para dar frutos e acredita que logo, logo teremos, né, boas respostas desse programa que foi instituído na Câmara Municipal. Até aqui o vereador Guto Liparini explicando o projeto Parlamento Jovem de Minas Gerais, que surgiu aqui em Andradas por meio do prefeito Rodrigo Lopes, que na época não era prefeito, era funcionário da Câmara, e que continua dando frutos, não é, Rodrigo? Sim, não, com certeza, Sandra. É importante a gente fazer até um resumo de tudo isso, que a intenção de se ter uma Câmara Mirim foi do vereador Laércio, enquanto vereador, né, algumas legislaturas atrás. Esse projeto foi aprovado, mas não teve segmento dentro da Câmara. Aí, quando eu estava como funcionário, né, eu tinha o desejo de trazer essa participação, né, do jovem, do adolescente, para conhecer, né, o funcionamento da política. Foi quando a gente propôs, até na época era o vereador Fernando Pérez, o presidente da Câmara, em 2010, a gente propôs a criação da Câmara Jovem, foi aprovado pelos vereadores, o Paulo Diogo veio como presidente da Câmara nos próximos 2 anos, manteve o vereador Hamilton por mais 3 anos e agora o vereador Guto, né? E dentro do mandato do Hamilton, né, no ano passado, além, né, do Câmara Jovem, foi feita essa parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, que desenvolve esse Parlamento Jovem, que fez essa
essa questão de capilaridade, né, de levar o Parlamento Jovem para o interior do estado. E essa primeira turma que esse ano vai poder participar lá em Belo Horizonte, debater a questão da mobilidade urbana. Importante trazer para a população o que é a mobilidade urbana. É o planejamento da cidade, como vai ser a cidade daqui para frente, como que vão sobreviver carros e pedestres, né? Acessibilidade, toda essa questão que muitas vezes o motorista ele vê o trânsito de uma maneira e o pedestre de outra, né? E tem que haver um consenso, que como diz até a propaganda, no trânsito todos somos pedestres, em um momento ou outro a gente vai ser pedestre. Então a gente vai discutir isso também a nível municipal, né? Os jovens vereadores, o Parlamento Jovem vai estar discutindo isso lá, mas nós estamos finalizando o nosso plano municipal de mobilidade, que depois vai passar para a Câmara vai ter que aprovar isso, né, fazendo as emendas ou não. Esse ano nós temos uma revisão do plano diretor do município, que está completando 10 anos, ele tem que ter uma revisão, né? Então tudo isso é muito importante e a gente agradece e fica feliz de ver a continuidade do trabalho sendo realizado. Ok, nós conversamos então com o prefeito Rodrigo Lopes. Rodrigo, nosso tempo acabou, mas você quer completar? Tem algum assunto para a gente tratar rapidamente que ficou para trás? Sim, eu só quero, né, agradecer a população. Eu quero lembrar uma fala, né, se vocês, talvez até no arquivo da rádio vocês tenham isso. Eu me lembro perfeitamente em 2002, quando o presidente Lula foi eleito presidente da República, né, e a rádio foi entrevistar o então prefeito de Andradas, o Vilque Veronese, né, e foi feita uma pergunta para o Vilque naquele momento, qual que era a expectativa dele de mudança, sendo que assumiria um governo novo, o país naquele momento. E eu me lembro que o Vilque disse assim: agora nós temos que perguntar o que ele pode fazer para melhorar o Brasil, nós temos que perguntar o que nós podemos fazer para ajudar ele, né? Então eu trago essas palavras do Vilque Veronese para hoje, quando a gente tem essa alternância, né, um novo governo assumindo o país, por coincidência do partido ao qual eu pertenço. Eu acredito que dentro de toda a boa vontade apresentada, a nossa pergunta é essa: o que nós podemos fazer para ajudar, enquanto cidadão, né, enquanto prefeito, enquanto pessoas que querem ver um país melhor, né, acabar com essa divisão que existe entre pobre e rico, acabar com essa polarização política e acreditar que o rico depende do pobre, o pobre depende do rico, e a vida em sociedade ela precisa ser, né, trabalhada e desenvolvida a cada dia. E com isso eu tenho certeza que nós vamos conseguir construir um país melhor. Jornal da Cidade. Um compromisso com a verdade desde 1986. 900